Revelados os 3 assombros sinistros na estrada maldita da igreja amaldiçoada. A noite estava mais escura do que o normal, um manto pesado que cobria a periferia esquecida onde Luana vivia. Após um plantão exaustivo no hospital, a enfermeira de 28 anos apertava os passos na caminhada de volta para casa. As ruas desertas pareciam sussurrar segredos sombrios, com a luz fraca dos postes mal iluminando a trilha à sua frente. Ela sabia que precisava cruzar a antiga estrada que levava à igreja abandonada, um local cercado por histórias aterrorizantes. Mensagens anônimas ecoavam em sua cabeça: ele está mais perto do que você imagina. O coração dela acelerava, lembrando-se do irmão desaparecido. As sombras dançavam nas paredes das casas abandonadas, e um arrepio descia pela espinha de Luana. Cada passo soava como um eco em um abismo profundo, onde o medo habitava. Ao chegar no ponto onde a estrada se bifurcava, Luana hesitou. De um lado, sua vila, agora um fantasma do que já foi, e do outro, a estrada sombria. Com o medo pulsando em suas veias, decidiu seguir a antiga trilha, atraída pela curiosidade e necessidade de respostas. O ar parecia mais denso à medida que se aproximava da igreja, como se a luta contra o tempo a empurrasse para a frente. Ao adentrar no templo em ruínas, uma onda de silêncio profundo a envolveu, como se o próprio lugar a estivesse engolindo. O ambiente parecia vivo, sussurros distantes ecoavam em seu interior como lamentos de almas perdidas. Luana encontrou um livro antigo empoeirado, suas páginas amareladas revelavam rituais obscuros, segredos que nunca deveriam ser desenterrados. Assim que abriu o livro, o ar mudou e uma sensação opressora tomou conta dela. Era agora ou nunca. Quase pode ouvir os batimentos de seu coração na orelha, quando de repente, algo na penumbra capturou seu olhar. Uma figura sinistra surgiu, tomando forma das sombras. O rosto, embora distorcido, parecia reconhecível. Pavor se apoderou de Luana. Você não pode ignorar o que está destinado a ser a verdade precisa ser revelada. A voz rouca ecoou como um trovão numa noite sem estrelas. Ela recuou, mas as paredes da igreja pareciam apertar, como se o lugar quisesse que ela ficasse, envolta pelo mistério e pela verdade crua que queria escapar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As vozes humanas se aproximavam, trazendo um alívio momentâneo que rapidamente se dissipou. Luana estava cercada. Sombras se moviam mais atrás agora, como uma tempestade de desespero que se aproximava. O que ela temia mais do que a própria morte estava prestes a acontecer. A adrenalina pulsava em suas veias, e a única pergunta que ecoava em sua mente era: até onde ela iria para salvar o que restava da sua família? A escuridão se tornava mais espessa, e a verdade parecia se desenhar em sombras ao seu redor. Ela se perguntou se teria coragem de encarar o que estava à sua espera na escuridão. O silêncio na igreja era tão opressivo que parecia cortar a respiração de Luana. Ela sentiu a presença da figura sinistra em sua nuca, como se uma mão invisível a puxasse para o abismo de sombras. O coração dela disparava como um tambor, cada batida ecoando a pergunta: quem é você? Mas, quando finalmente se virou, a figura já não estava mais lá. O que ficou foi um vácuo de trevas preenchido por um frio cortante, como se o próprio ar estivesse carregando o peso de 1000 segredos. No fundo, uma luz tênue piscava, e Luana, guiada pela esperança e pelo desespero, seguiu em direção a ela. Cada passo era um teste da sua coragem, cada sombra parecia se erguer, querendo segurá-la, prendê-la naquele lugar. Os sussurros da igreja se tornavam mais claros, misturados a vozes de pessoas que ela conhecia, mistérios se desdobrando nas paredes frias. Luana chamavam-na, e ela não sabia se era um eco de lembranças ou se o próprio templo a estava manipulando. A luz a levou até um altar em decomposição, onde uma vela tremulava fracamente. Luana se sentou ao lado dele, tentando juntar suas peças internas. Precisava entender o que estava acontecendo.
o que aqueles rituais significavam. A verdade estava ali, nua e crua, esperando para ser desenterrada. Com as mãos trêmulas, ela folheou o livro que encontrara, procurando respostas. Um ritual de invocação. Era como uma mensagem direta ao seu espírito. Quando a lua estiver cheia, o chamado será feito. Ela leu em voz alta. O próprio ar ao seu redor pareceu tomar forma, como se a igreja estivesse se preparando para responder ao chamado. O chão sob seus pés começou a tremer levemente, e o som de correntes rangendo ressoou pelas paredes. Antes que pudesse reagir, a luz da vela ficou intensa, e 3 sombras se formaram na entrada da igreja, paradas e imensas, como gigantes retornando de outra dimensão. Elementos distintos estavam presentes em cada uma: um homem alto, com um olhar vazio, uma mulher de cabelos desgrenhados, e uma criança com um sorriso torto. Olhares fixos. Luana congelou. A afirmação daquela presença lhe causou uma onda de pânico. Ou seriam eles os assombros que a vigiaram na estrada tortuosa? Com a voz cortante como vidro, o homem sussurrou: "Você nos libertou. Agora pagará o preço." A mulher sorriu, revelando dentes manchados, enquanto a criança avançava com passos lentos, brincando com uma bola invisível, mas alguém muito real em sua mão. O cheiro de mofo e decomposição invadiu o ar, e Luana se viu encurralada. "Por que você está aqui?" gritou, tentando manter a voz firme. "O que vocês querem de mim? Seu sangue é a chave. Você não pode escapar do seu destino." A voz da criança ecoou em um lamento triste, como se estivesse presa em um ciclo que nunca acabaria. Neste momento, Luana sentiu uma onda de desespero arrebatador. O tempo parecia suspenso, um vazio que engolia sua coragem. Mas ao mesmo tempo, uma faísca de determinação surgiu. Havia algo que ela sabia, algo que poderia desferir uma esperança, uma forma de romper o laço que a prendia. A luz da vela pulsou, e com isso, as sombras começaram a se aproximar. Era agora ou nunca. Luana teve que decidir se enfrentaria a verdade que sempre esteve diante dela ou se deixaria consumir pela escuridão. Com um último suspiro de coragem, gritou: "Eu não sou seu sacrifício." O chão tremeu violentamente, e a luz da vela explodiu, deixando tudo em completa escuridão. No instante seguinte, um grito ensurdecedor ecoou, misturando-se com o silêncio avassalador da noite. E então, tudo desapareceu. Luana acordou em uma sala desconhecida, o ar pesado com um odor de formalidade. Lutando para abrir os olhos, viu em volta rostos sem emoção, vultos flutuando nas bordas de sua visão. O que aconteceu? Onde ela estava? O que tinha se tornado? Uma das figuras se aproximou e, ao contrário dos outros, uma expressão de genuína preocupação se formou. "Você está segura agora?" Mas a verdade ainda não foi revelada. A tensão na sala era palpável, e Luana percebeu que seu pesadelo estava longe de acabar. A única coisa que sabia com certeza era que a noite ainda guardava muitos segredos, mais pesados e sombrios do que ela poderia imaginar. E a pergunta que continuava a ecoar em sua mente: quais outras verdades estavam à espreita, esperando para serem descobertas? Luana respirava com dificuldade, tentando processar as aparições que acabará de encontrar. Aqueles rostos vagos a observavam com frieza, como se a sondassem em busca de um segredo. Ela sentiu um suor frio escorrendo pelas costas, o coração pulsando descompassado. O ambiente era opressivo, uma mistura de hospital e mausoléu. Telas brancas se estendiam sobre os móveis e a luz fluorescente era amarga, como se também quisesse sussurrar algo. "Ela não pode saber ainda", ouviu uma voz sussurrar, disfarçada entre os murmúrios. O tom obscuro parecia imbuído de uma ameaça. "Por favor! O que está acontecendo?" Luana gritou, a voz embargada pelo medo. Era tudo tão surreal, tão distante da realidade que conhecia. A figura preocupada se inclinou para mais perto, seus olhos refletindo um pânico que ela não podia entender. "Luana, você não está totalmente segura. Preciso que você preste atenção." Assim que a figura se aproximou, Luana percebeu que eram olhos conhecidos, uma velha amiga que não via há anos. "Camila?" perguntou, seu coração dando um salto.
A expressão de Camila estava tensa, como se a vida fossem apenas sombras. Você precisa lembrar do que aconteceu na igreja. Você libertou algo que não deveria ter sido solto. Eles estão vindo atrás de você. A urgência na voz dela era palpável, um entulho de emoção prestes a transbordar. Quem está vindo? O que você quer dizer? Luana sentia a ansiedade crescendo, como se uma mão invisível estivesse apertando a sua garganta. Os três eles têm um plano. O ritual que você leu é apenas o começo. Eles não são o que parecem. Camila olhou para os outros vultos, que agora pareciam encerrar-se em um círculo, a tensão nas expressões cada vez mais visível. Preciso que você se lembre de como você se sentiu na hora em que escreveu seu nome no livro. Um frio intenso tomou conta da sala, e a atmosfera carregada fez Luana estremecer. Uma visão fugaz invadiu sua mente, imagens da igreja, do altar, e da vela que brilhara em sua frente antes da explosão de luz e escuridão. Ela recordou-se da sensação de poder que teve ao pronunciar aquelas palavras, como se uma corrente elétrica tivesse percorrido seu corpo. Camila parecia observar seu entendimento se formando. Você precisa se concentrar. A luz que você fez voltar a brilhar, isso é o que precisamos. Somente com isso, você poderá enfrentá-los. Enfrentar quem? Gritou Luana, lutando para se libertar das garras do medo. O que eu sou para eles? Você é a chave, Luana. O sacrifício, sim. Mas não serás deles. Os espíritos se alimentam do seu medo. Você precisa estar pronta. Camila agarrou a mão de Luana, apertando-a. Nós podemos fazer isso juntas. Antes que pudesse responder, um estrondo ecoou pela sala, as paredes vibraram e todas as figuras ao redor pareceram se agitar. A luz começou a piscar, e com cada flicker, as expressões daquelas almas se tornaram mais distorcidas e malignas. Os sussurros eram mais altos agora, crescendo, como um coro de almas perdidas clamando por salvação. Eles estão se aproximando! Um dos vultos gritou, mas a voz perdeu-se na cacofonia daqueles gritos. A sensação de desespero tomou conta de Luana. Camila tentou puxá-la, mas o chão sob seus pés parecia ruir, arrastando-as para longe. No instante seguinte, Luana sentiu como se estivesse sendo puxada para outra dimensão. Aquela sala desapareceu, e antes que pudesse saborear a sensação de suas ideias voltando à clareza, a escuridão a envolveu novamente. Os rostos sorridentes e as risadas malignas ecoavam em seu íntimo. O último pensamento de Luana foi um grito silencioso. O que eu realmente liberei? Quando finalmente se deu conta, estava de volta à igreja. Mas agora, era diferente. As sombras dançavam, e a presença dos três assombros era mais forte, quase palpável. O altar estava lá, e a vela, agora acesa, queimava intensamente. Você não escapou, Luana! A criança exclamou, seu sorriso torto ampliando-se, enquanto as sombras a cercavam. Prepare-se para pagar o preço. O homem alto sussurrou, e Luana sentiu o chão tilintar sob seus pés, como um espectro ansioso para a próxima jogada. Qual seria o preço que ela teria que pagar para se libertar daquele ciclo maldito? E o que aconteceria com aqueles que não pudessem escapar? As respostas estavam no ar, misturadas ao medo e ao desejo de sobrevivência. E Luana percebeu que uma nova batalha estava prestes a começar. O silêncio cresceu, opressor. O ar pareceu encolher, envolvendo Luana em um abraço gélido. Os rostos distorcidos ao seu redor tornaram-se um emaranhado de sombras e sussurros, cada um narrando uma história de dor, desespero e promessas quebradas. A criança, com seu sorriso torto, lançou a Luana um olhar que deslizou da inocência para uma malícia injustificável. Você não devia ter realizado aquele ritual, Luana. A criança hesitou, apontando uma mão fina e ossuda para o altar. Você é a portadora da luz, mas também da escuridão. E agora, eles vão se alimentar do seu medo. Ao ouvir aquelas palavras, Luana sentiu seu sangue ferver de terror. A vela diante dela brilhava intensamente, mas havia algo perturbador na luz. Era uma luz que parecia pulsar, como um coração batendo, mas ao invés de calor,
emanava uma sensação de vazio que a congelava de dentro para fora. Quem são eles? Luana gritou, enquanto suas mãos tremiam, agarrando o altar para se manter firme. O homem alto, que estava em completa escuridão a princípio, deu um passo à frente. Ele era uma figura imponente, com olhos que cintilavam como lâminas afiadas. Eles são o que restou de almas inconformadas. Sua voz soava como um eco perdido em um vale sombrio. Eles a desejam como desejam a liberdade de suas próprias correntes. Você os libertou e agora, somente você pode trazê-los de volta para a escuridão. Luana olhou para Camila, sua amiga travada em um estado de angústia. Camila, o que eu devo fazer? Como posso impedir isso? Camila parecia distante, perdida em uma memória. Você precisa devolver o que pegou, Luana. O livro, o ritual. Tudo isso é um ciclo e você deve consertá-lo. À medida que as vozes aumentavam, uma sensação de impotência a invadiu. Não havia mais como voltar atrás, os três assombros estavam ali, seus olhos atentos a cada movimento, cada respiração. Mas se devolver o que foi retirado, você terá que assumir o seu lugar. O homem alto continuou, erguendo uma mão que gesticulava em direção àqueles que a rodeavam. E não será uma tarefa fácil. Eles não querem simplesmente voltar ao que eram. Eles desejam companhia. Um arrepio percorreu a espinha de Luana. A luz da vela, antes tão vibrante, começou a oscilar, lançando buscas incertas de sombras por toda a igreja. Um sussurro cortou o ar, como um lamento coletivo. Os rostos próximos pareciam se distorcer ainda mais, misturando-se em uma colagem grotesca de dor e raiva. Você deve escolher, Luana! Gritou Camila, seu olhar desesperado. Antes que seja tarde. A escolha. O peso da decisão desabava como uma montanha sobre os ombros dela. Abrindo a boca, Luana sentiu o gosto amargo do medo encalacrado em sua língua. O que quer que fosse que tivesse libertado, não se contentaria em ser desaprumado. Seria necessário muito mais do que meras palavras pontuantes que conseguisse articular uma resposta. A igreja começou a tremer, os vitrais estilhaçando sob o peso de uma escuridão voraz. Elas não eram mais apenas sombras, eram entidades em busca de um propósito, um preço. E as almas, agora mais distantes, pareciam se esvair tão rápido quanto apareciam. Luana! A voz de Camila cortou os ecos do terror. Você tem que se lembrar da luz, a luz que você trouxe de volta. É isso que eles temem. Camila então a puxou, mas o peso da decisão a ancorava ao chão. Em um ímpeto, Luana fechou os olhos, permitindo que a memória do poder que sentirá na igreja fluísse como uma corrente elétrica. A luz havia estado dentro dela, e agora o que queria era resgatar aquela essência perdida. Os gritos diminuíram, e a presença opressora começava a recuar. Mas com isso, Luana percebeu que as sombras não iriam desistir tão facilmente. O que você fará, Luana? A luz ou a escuridão? Os três assombros provocaram enquanto a igreja se iluminava lentamente com um brilho incandescente. Luana olhou para Camila e tomou coragem. Ela não poderia hesitar. A batalha estava apenas começando, e suas escolhas moldariam não apenas seu destino, mas de todos ao seu redor. Eu escolho! Gritou, mas as palavras estavam apenas começando a formar um plano em sua mente. O que uma escolha dessas realmente significava? Uma nova onda de terror se aproximava, e as sombras se lançaram em sua direção, como se soubessem que a resposta que ela daria poderia decidir a luta entre luz e escuridão. O chão sob os pés de Luana estremeceu como se a própria igreja estivesse viva. A luz ao seu redor pulsava, emitindo um brilho ofuscante, enquanto as sombras se abatiam sobre ela em uma tempestade frenética de desespero. Os assombros avançavam, suas figuras distorcidas pareciam se alimentar do medo que emanava dela. Escolha! A luz ou a escuridão? Repetia a criança, agora com um tom imperioso que cortava o ar como a lâmina de uma faca. O homem alto, com seus olhos brilhantes, aproximou-se ainda mais, e Luana pôde sentir o frio intenso que emanava dele. Era como se ele sugasse toda a vitalidade ao seu redor. Luana tremia. A quantidade de vidas que aquela escolha poderia impactar pesava em seu coração.
Ela não podia ser a responsável por mais sofrimento. Mas o que significava escolher a luz? O que ela teria que sacrificar se optasse pela escuridão? A ideia a golpeou como um soco no estômago. Luz murmurou para si mesma, o som da palavra fazendo com que sua voz soasse distante, quase irreconhecível. Mas antes que pudesse articular um comando claro para a luz interior, as sombras se lançaram sobre ela. O frio da escuridão a enlaçou, como um abraço mortal, e Luana sentiu-se afundar em um mar de trevas. Luz! Você é a única que pode nos salvar. As almas, agora mais próximas, formaram rostos familiares, amigos e pessoas que ela conhecia, mas cujas vidas haviam sido tragadas pela noite sem fim. Ajude-nos, suas vozes se entrelaçavam em um lamento agonizante. Num momento de desespero, Luana gritou, libertem-nas! A luz se intensificou, gritando em resistência contra a pressão esmagadora da noite. Um clarão pulsante surgiu do altar, como se o próprio espaço estivesse tentando reagir à sua oração. Mas então, uma gargalhada rasgou o ambiente, ecoando de forma macabra. Você realmente acredita que a luz pode salvar você, Luana? O homem alto se contorceu em uma forma obscena, e os rostos nas sombras se tornaram mais nítidos, revelando expressões de fúria e dor que a deixaram paralisada de terror. A luz voltou a oscilar, e Luana percebeu que apenas havia iluminado o caminho para os outros, mas que ela mesma estava à beira de se perder. Não posso, não vou. Seu coração disparava como se estivesse prestes a explodir. Você não tem escolha! Um grito coletivo de vozes famintas que a cercavam norteou a ansiedade em algo ainda mais assombroso. Era um aviso, mas também um convite. Um convite para se unir a elas na escuridão, onde nada mais importava. Camila a puxou com força, seus olhos transbordando de temor. Luana, não! Você não pode se deixar levar! Lute! E como se essas palavras fossem um bálsamo, algo dentro de Luana despertou. Ela finalmente se lembrou. A luz não era apenas um feixe para afastar as sombras, mas um bastião contra o desespero. Com a força de seus laços, ela e Camila formaram um escudo de luz. Apenas por um momento, as sombras hesitaram, suas faces distorcidas mostrando uma fração de medo. Luana sentiu a esperança começando a brotar como um rebento faminto em solo árido. Mas as sombras, atentas e vorazes, perceberam a fraqueza e lançaram-se com renovado furor. Temos que sair daqui! Gritou Camila, enquanto a luz ao redor de Luana parecia se apagar, ofuscada pela pressão da escuridão que as envolvia. Um sentimento de pânico subiu pela garganta de Luana. A porta da igreja parecia tão distante, tão inatingível, como uma areia movediça a engolir qualquer possibilidade de fuga. Quando Luana estava prestes a sucumbir, uma voz antiga ecoou pelo ar. O pacto deve ser selado, ou destruído. Era alguém que conhecia bem os segredos desse lugar. Ela não conseguia distinguir se era um amigo ou um inimigo naquele momento, mas algo dentro dela a impulsionou a buscar a origem daquela voz. E antes que pudesse tomar uma decisão, o altar começou a se fragmentar, luz e sombras se debatendo em uma dança frenética pela sobrevivência. Luana, então, olhou para os olhos de Camila. Você confia em mim? A resposta de Camila ficou perdida no caos crescente. E assim, com os assombros à espreita, o tempo continuou escorrendo como areia, e Luana sentiu que seu destino se aproximava. Elas não tinham muito tempo. Então, vamos determinar isso juntas. E com um grito feroz, Luana preparou-se para abraçar o que quer que viesse, a luz, a escuridão, ou o que quer que isso significasse. Mas o que realmente aconteceria se elas não conseguissem escapar da prisão que estavam prestes a criar? A luz que Luana e Camila haviam conjurado parecia pulsar com uma força crescente, mas as sombras, enfurecidas, lançaram-se sobre elas em um ataque desesperado. O ar ficou denso, e a atmosfera estalava com a tensão de um trovão iminente. Cada uma das almas retorcidas parecia reconhecê-las, seus olhos famintos brilhando com um desejo insaciável. Luana! O altar, ele está se despedaçando! A voz de Camila cortou a neblina da incerteza. Luana virou a cabeça, observando como as tábuas de madeira do altar se fragmentavam em uma dança caótica, como se o próprio lugar estivesse morrendo.
O chão tremia sob os pés delas, como se a terra quisesse engoli-las. No meio do tormento, a criança que havia dito a frase fatídica agora estava à frente, sua figura diminuída, mas ainda carregando aquele peso de autoridade. Se não selarem o pacto, tudo estará perdido. Sua voz soava mais grave. Luana não sabia o que escolher. O que quer que estivesse esperando, seria melhor do que isso? Eu não sei se consigo fazer isso, Camila. Ela estava consumida pelo medo. Cada batida de seu coração parecia um grito, ecoando nas paredes da igreja. Temos que confiar. Você nunca esteve sozinha. Camila ergueu as mãos, e um raio de luz explodiu, afastando as sombras por um breve momento. Mas a pressão era intensa, e as entidades não desistiriam facilmente. A gargalhada do homem alto reverberou novamente. Este lugar é a sua prisão, Luana. Você não pode escapar do que é destinado a você. A escuridão, então, começou a se formar em torno de Camila, tornando-se uma serpente de medo e desespero, seu corpo a tremer sob a pressão invisível. Camila! Luana gritou, tentando estender a mão, mas as sombras a seguraram forte, aninhando-se em torno dela como uma teia desesperada. A visão de sua amiga se tornava nebulosa, e ela precisava agir rápido. A voz antiga ressoou mais uma vez, para transformar a escuridão em luz, você deve aceitar o seu passado. Luana lembrou-se das memórias que a assombravam, erros que não havia conseguido corrigir, relações que não tinha vivido e o peso que sempre a perseguiu. O que quer dizer? O que eu tenho que fazer? Questionou, em um misto de pânico e determinação. Uma imagem começou a se formar à sua frente, cenas de sua vida, cada uma marcada pelo arrependimento. Cada rosto que ela havia machucado. A dor exposta de feridas não curadas. E então, vislumbrou seu antigo amor, aquele que a havia deixado por causa de uma traição que ela nunca se perdoou. A verdade a atingiu como uma onda, devastando a proteção interna que tentará erigir. Você precisa confrontá-los, Luana. Encare o que teve medo de enfrentar. A voz antiga se tornava mais potente. Era hora de libertar-se da culpa que a mantinha presa. Liberte-os e se liberte, menina! Camila gritou enquanto a escuridão se aproximava, como um predador à espera do momento certo. E Luana, com o coração em chamas de arrependimento, finalmente decidiu. Eu aceito meu passado. Eu aceito a dor. Eu aceito a luz que habita em mim e que eu não segurei. Dê-me força. A luz à sua volta explodiu em um brilho ofuscante, não mais apenas um escudo, mas um fogo purificador. As sombras urros de desespero enquanto eram consumidas por aquela nova luz, mas Luana sabia que não havia como voltar atrás agora. Tudo o que restava era se entregar. Ela se despediu de suas sombras, enquanto a luz e a escuridão colidiam, tudo ao seu redor começou a desmoronar. Mas a pergunta persistia. O que realmente era a luz senão a aceitação da escuridão? Camila! Gritou, enquanto a luz a consumia. O que acontecerá conosco? E no auge da luz, caiu a escuridão novamente, engolindo tudo em um silêncio sepulcral, enquanto o altar ruía e a realidade se distorcia. Luana sabia que o verdadeiro desafio apenas começava, e a próxima decisão poderia ser a mais difícil de todas. Luana despertou em uma espécie de limbo. O chão estava coberto por uma neblina espessa, e o ar era tão frio que parecia rasgar sua pele. Ela tentou se mover, mas seu corpo parecia preso ao chão, como se ele fosse feito de argila pesada. A luz havia desaparecido, e com ela, qualquer vestígio de esperança. Camila? A palavra saiu de sua boca num suspiro desesperado, mas apenas o eco respondeu. Cada batida do seu coração reverberava como um tambor na imensidão silenciosa. Com esforço, Luana se levantou, os músculos doendo à medida que a realidade ao seu redor começava a se moldar. De repente, algumas figuras começaram a se formar no além. 3 sombras se destacavam na neblina, cada uma mais sinistra que a anterior. Uma delas, a mais baixa, possuía um rosto distorcido, com olhos vazios que pareciam devorar tudo ao seu redor. A segunda, um gigante de carne e osso, coberto por correntes enferrujadas que rangiam, como gritos mudos de almas esquecidas. E a terceira, uma mulher que parecia flutuar,
cabelos desgrenhados e um sorriso torto que insinuava um terror profundo. Luana congelou, o medo penetrando em seus ossos. Ela tentou recuar, mas uma força invisível a segurou, aninhando-a como uma criança em busca de abrigo. Você está perdida, Luana. A voz da mulher ecoou, doce e venenosa ao mesmo tempo. Aqui, você deve enfrentar suas escolhas. Escolhas? O que você quer dizer? Luana balbuciou, a voz falhando. Um frio intenso tomou conta dela, e memórias de sua vida começaram a surgir: as traições, as mentiras, os sussurros que a seguiam como sombras. Cada entidade parecia um fragmento de sua alma, uma parte dela que ela não queria encarar. O homem alto, que até então permanecia na obscuridade, finalmente surgiu, com um olhar que penetrava cada camada de sua essência. Você não aprendeu, Luana. Cada sombra que você evita é uma parte sua que você nega. Para ser livre, você deve colocá-las à prova. Prova? Que tipo de prova? Os olhos de Luana se ampliaram enquanto observava as entidades dançarem ao seu redor. Os sussurros aumentaram, e a cada movimento, a terra tremia sob seus pés. Um duelo de almas. O gigante avançou, fazendo o chão render como se estivesse se quebrando. Confronte suas fraquezas. Encare seu maior medo. Luana fechou os olhos, tentando reunir coragem. Mas as imagens de seus fracassos e medos a assombravam. A dor de perder amigos, a traição que a paralisava. Ela estava apavorada. Eu não posso. E se eu falhar? Falar é mais fácil que agir, não é? O sorriso torto da mulher se alargou. A pressão aumentava, e Luana sentia suas forças se esvaírem. Ela sabia que se não enfrentasse aquilo, ficaria presa ali para sempre. Com uma explosão de determinação, Luana abriu os olhos, encarando as três sombras. Eu não vou fugir mais de vocês. Venham! Um feixe de luz tentou surgir, mas as sombras se aproveitaram de sua hesitação, envolvendo-a em uma colcha de escuridão. Ela gritou, não de dor, mas de desespero. A luta já havia começado, e cada movimento era uma batalha. Lembranças surgiam: a sensação de traição, o abandono, sua própria culpa. Os rostos de todos que havia machucado a cercavam, como se a condenassem. Você é nada sem seu passado! Gritaram em uníssono, e Luana sentiu que a vida estava se esvaindo dela. Mas no fundo, uma chama resistia. Uma vontade de se libertar. Chega! Eu sou mais que esses erros! A luz em seu coração começou a brilhar novamente, desafiando as sombras. E, enquanto a batalha se intensificava, um temor ainda maior se aproximava, algo que nem a luz poderia imprevisível enfrentar. Um sussurro na bruma que prometia uma revelação ainda pior. A pergunta agora era, até onde Luana iria para se libertar de seu próprio passado? O chão sob os pés de Luana começava a vibrar. A neblina se fechava em torno dela, como se o próprio ar estivesse se unindo às trevas para aprisioná-la. Cada sombra pulsava, dançando em um ritmo macabro, enquanto a luz que ela havia invocado fazia uma luta desesperada contra a opressão da escuridão. O eco de seus pensamentos se transformava em gritos, mas agora eram gritos internos que rasgavam seu ser. Enfrente o que você mais teme! A mulher flutuante ordenou, sua voz agora soando como uma tempestade. Ao seu comando, as sombras ganharam vida, começando a distorcer-se e a se moldar em imagens que Luana reconheceria: seu futuro perdido, o amor que nunca floresceu, a amizade que traiu. Cada uma dessas lembranças era um golpe direto em seu peito. Luana trincou os dentes, lembrando-se de momentos em que se deixou levar pela insegurança. Sufoca-me mais, se puder. Eu sou mais forte do que você imagina! Gritou, mas a confiança soava frágil até mesmo para ela. Foi então que, em meio ao turbilhão emocional, uma nova figura surgiu da névoa, uma criança, perdida e assustada, com os olhos grandes e cheios de lágrimas. O pequeno estendeu a mão, como se pedisse ajuda. Um aperto no coração de Luana fez seu corpo vacilar. Não! O que você quer de mim? Ela é a sua culpa, Luana. Você a deixou para trás. O gigante rugiu, suas correntes chiando e clangor em sua definição.
E a neblina parecia represar o grito de horror que emergia de dentro dela. O tempo parecia escorregar entre suas mãos. Luana sentiu a pressão crescer, uma força sombria ameaçando devorá-la. Mas a visão da criança a tocou de maneira estranha, um fio de compaixão lutava contra a confusão e a vergonha. Eu não sabia que você estava aqui. A voz da Luana se tornou um sussurro. Eu não sabia que você precisava de mim. A sombra mais baixa, o rosto distorcido, avançou, sua forma tornando-se cada vez mais ameaçadora. Você não pode salvá-la, Luana. Você se condenou a falhar. Você não merece perdão. Chega! Seus olhos brilharam com a luz que continuava a pulsar dentro dela. Eu não sou meus erros. Não sou essa sombra. E, com um grito ensurdecedor que ecoou nas profundezas do vazio, Luana canalizou toda a dor, toda a culpa, em sua voz. A criança, agora mais próxima, sorriu timidamente. Salve-me. A luz a cercou como uma aura protetora. E a cada palavra que Luana pronunciava, as sombras retrocediam, mas não sem um último ataque desenfreado. Um verdadeiro furor que poderia obliterar tudo. Perdoe-se, Luana. Sussurros e vozes se entrelaçavam, surgindo de cada canto do limbo, como um coro de almas. Somente você pode se salvar. A pressão das sombras criava um espaço opressivo. Mas, à medida que Luana se levantava, cercada por uma nova resolução, ela percebeu que a batalha não era entre o bem e o mal, mas entre aceitar seus medos e superá-los. Formas espectrais tentaram abraçá-la novamente, mas ela agora estava preparada. Armando-se com coragem que ela não sabia que possuía, gritou para as entidades: vocês não me definirão. Em um momento de pura clareza, a luz que brotava de seu interior explodiu em uma onda que iluminou o limbo. A neblina pareceu se dissipar, revelando a verdade por trás de suas memórias mais sombrias. Mas quando seus olhos se abriram completamente, Luana percebeu que a luz não a havia libertado. Aquela não era a saída que ela esperava. A sala agora ressentia um ar fétido e apavorante. Algo rondava ali, algo que ela não podia ver, mas que sentia cada vez mais próximo. Um sussurro rasgado a atingiu. Você pensou que enfrentou tudo? Não é tão simples assim. Ainda há muito mais a ser revelado. A tensão crescia, e Luana sentiu o pulso acelerado. O que mais estava por vir? E se o verdadeiro terror estivesse apenas começando? De repente, o chão abaixo dela começou a se abrir, e a verdadeira prova de sua alma finalmente se aproximava. Luana sentiu a terra se abrir sob seus pés como se a própria sanidade estivesse se desgastando, desmoronando em abismos sem fundo. A sensação de queda foi acompanhada por um frio cortante que a envolveu, como se braços invisíveis a pudessem puxar para as profundezas. Seu coração disparou, martelando em seu peito, e ela se agarrou à última franja de esperança. Mas, antes que pudesse ser engolida, Luana sentiu uma força puxar para cima, como se suas memórias a erguessem de volta, into o limbo nebuloso. Os ecos de suas antigas fraquezas ainda a assombravam, mas agora revelavam imagens mais vívidas. Formas humanas se projetavam nas trevas, sussurrando um aviso terrível. Não confie no que vê. Um homem de olhos aflitos gritou, sua voz soando como um eco distorcido. Luana olhou em volta e viu o primeiro dos 3 assombros. Ele tinha traços familiares, mas desfigurados pela dor e pela penalidade. Eu sou o primeiro. O arrependimento nunca deixa quem o carrega. Um frio mais intenso a envolveu ao perceber que aquele homem era um velho amigo, alguém que ela havia perdido de vista e, em sua mente, abandonado. Ela tentou falar, mas as palavras lhe escapavam. Desculpe, eu. Desculpas não vão salvar você. Ele riu, uma risada que ecoou como vidro quebrando. Você construiu seu próprio inferno, Luana. As sombras começaram a se agitar, intensificando o peso em seus ombros. Na penumbra, a segunda figura surgiu, uma mulher com um brilho obscuro nos olhos. Eu sou a sua culpa, Luana. O que você não fez e o que esqueceu. Você me deixou morrer. Um grito irrompeu de sua garganta enquanto a memória daquela mulher sussurrava como uma sempre presente dor. Não, não, isso não é verdade. Luana gritou, fazendo ecoar o desespero em sua voz. Você a abandonou para seguir em frente,
mesmo sabendo que ela precisava de você. A mulher avançou, cabelos desgrenhados e uma expressão de rancor. Você fugiu quando era preciso lutar. Luana sentiu os olhos ardendo, as lágrimas escorriam enquanto ela lutava contra a onda de culpa. As imagens embaçadas de seu passado dançavam diante dela, fazendo seu coração afundar. Então, como se as trevas se tornassem um tecido sendo rasgado, a terceira sombra emergiu. Um garoto, sentado de joelhos e com expressão impotente de quem encontrou a morte antes de viver. Minha vida poderia ter sido diferente, mas você desistiu de mim. As palavras dele perfuraram Luana como uma lâmina afiada. Não. Eu não sabia. Eu não queria. O desespero tomou conta de seu corpo, e o chão parecia cada vez mais instável. Dizer que não sabia é apenas uma desculpa. Você sabia. O garoto disparou, sua voz carregada de tristeza e amargura. As três sombras agora estavam ao seu redor, entrelaçando-se, dando vida ao pânico que crescia em seu interior. Você não pode escapar da verdade, Luana. Você precisa aceitar seus medos, suas fraquezas, e acima de tudo, cada uma de suas escolhas. Uma onda de calor a envolveu, e ela teve certeza de que estava prestes a ser engolida. A sensação era tão intensa que levaria sua alma a um estado de desespero sem retorno. Mas então, veio a lembrança da criança que havia se aproximado antes, aquele pequeno semblante que a lembrava de que, apesar de tudo, ainda havia esperança. Preciso lutar. Luana pensou, buscando o brilho que havia dentro dela. Vocês não são meus monstros. Eu sou mais forte do que isso. A batalha dentro dela se intensificou. Mas quando ela se preparou para contra-atacar, as sombras riram em uníssono, um som que reverberava por todo o lugar. Você ainda não entende, Luana. O que está por vir é muito pior do que isso. Algo se movia além das sombras, e ela percebeu uma presença ainda mais sombria e poderosa. Exatamente quando a luz dentro dela se acendeu com força máxima, todo o ambiente começou a tremer, revelando uma nova verdade aterrorizante. O que mais está à espreita? Seus murmúrios ressoavam, enquanto a dificuldade de respirar aumentava. Chegou a hora de encarar não apenas os fantasmas do passado, mas os horrores que ainda estavam por vir nas profundezas da escuridão. O chão começou a fissurar ainda mais, e Luana sabia que sua luta estava longe de acabar. Mas o que, ou quem, mais estava à espreita naquele abismo? A ansiedade pulsava fortemente em suas veias, acompanhando o medo que crescia. Ela estava prestes a descobrir. O ar estava pesado na igreja, como se as sombras se aglutinassem em torno de Luana, pronta para engoli-la. O altar, agora reduzido a ruínas, conservava vestígios da última batalha. Luana sabia que a luta não terminara com sua aceitação do passado. Aquela não era apenas uma teia de arrependimentos, era a porta para algo muito grande, mais maligno do que as aparições anteriores. Você não pode escapar! A criança gritou, sua voz ecoando entre as colunas quebradas. Você nos trouxe de volta, e agora precisa aceitar o que somos. Com o coração palpitando, Luana olhou para os três assombros, a figura do homem, a mulher e o garoto. Os rostos se distorciam em sombras de dor e traição, alimentando-se de sua ansiedade. Luana respirou fundo. Ela precisava tomar uma decisão, e todas as memórias que lutava para enterrar ecoavam em sua mente, falhas, perdas, decisões que a haviam trazido até ali. Se eu sou a chave, então você não me controlará! Gritou Luana, a voz carregada de determinação. Um brilho tênue começou a emanar dela, crescendo, iluminando os rostos de suas memórias sombrias. As sombras hesitaram. Era como se a luz em seu interior fosse um antídoto contra os demônios que a cercavam. O homem alto balançava sua cabeça, o desprezo explícito em seu olhar. Você nunca será suficiente para nos banir. Nossas raízes estão entrelaçadas em suas fraquezas. Mas Luana se sentiu invencível. Ergam-se lembranças de risos, de amizades e do amor que a preencheram. Eu sou mais forte do que meu passado! Gritou com fervor. A luz pulsava com vida e empoderamento. Você não tem ideia do que estamos trazendo! A mulher gritou.
Isso é só o começo. O verdadeiro terror se aproxima. Luana sentiu um tremor sob seus pés. As paredes começaram a fissurar, revelando uma escuridão intensa. E, à medida que a profunda noite emergia, um novo ser se formou. Uma presença monstruosa, pulsando como uma tempestade. Era a sombra da culpa na sua forma mais pura e devastadora. Luana sentiu um calafrio que cortou sua espinha. Agora você verá o que realmente libertou. A escuridão se aproximou, e o ar tornou-se denso, opressivo. Eu não vou deixar você me dominar. Luana gritou, a luz brilhando mais intensamente. Ela ergueu as mãos, canalizando suas emoções em um feixe de luz. A explosão de luz jogou as sombras para trás, mas não sem esforço. Ela latia, e seu coração batia acelerado. Cada batida era um lembrete da vida que não queria perder. O balançar das sombras respondia à luz, as vozes de suas fraquezas se entrelaçando. Você é nada. Você pertence a nós. Mas, com cada grito, Luana se tornou mais forte, mais determinada. Eu sou mais do que isso. Eu sou os meus sonhos. Eu sou minhas esperanças, e não serei detida pelas suas mentiras. A luz crescia e, em um último clamor, Luana lançou-se na escuridão com a força de uma onda. O impacto foi colossal. As sombras uivaram, contorcendo-se sob a força do brilho que emanava dela. Era como se uma explosão de sol tivesse despontado em uma tempestade eterna. As sombras começaram a se desfazer, a escuridão sendo derrubada pela intensidade do seu ser. Não! Não faça isso! As entidades gritavam, uma mistura de rancor e medo. O que antes era um mar de trevas agora se tornava uma bruma dissolvente, escorrendo como tinta em água. No auge do clímax, quando a luz pareceu preencher todos os lugares, o chão sob Luana se rompeu e ela se viu caindo em um abismo sem fim. Mas havia uma diferença, a luz a seguia. Com cada batida de seu coração, ela girava, flutuando, empurrando-se para cima, como uma fênix renascente. E, com um último impulso, Luana emergiu. Luz, calor e um senso de liberdade inundaram seu ser. O silêncio tomou conta, e a sensação de liberdade nunca foi tão palpável. O que antes eram sombras agora era luz, e ela sabia que havia concluído sua batalha mais visceral. Ao abrir os olhos, viu a igreja ainda em pé, mas mudada, a atmosfera pesada e opressiva havia desaparecido. A decoração deteriorada agora parecia vibrar com uma nova energia. A luz havia prevalecido. Não só se libertara dos assombros, mas também havia aprendido a aceitar suas falhas e a se perdoar. Mas aquele sentimento não era completo. O eco de uma voz ainda caminhava nas frestas de sua mente, ainda muito a ser revelado. Algo profundo a convidava a continuar a jornada. Conhecendo o preço da luz, Luana sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. E com os pés firmes sobre o chão da igreja renovada, Luana respirou fundo, direta na nova verdade. Estou pronta! E assim, a história culminava em um renascimento, não apenas dela, mas de todos os que viveriam por meio de suas escolhas. O eco do passado agora se misturava ao futuro. O terror havia sido confrontado, mas a batalha por sua verdadeira essência apenas começava. Se você se sentiu tocado por essa história, faça parte da nossa jornada. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e provar que você é um verdadeiro fã. Não esqueça de comentar suas reações e teorias sobre este final arrepiante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa apoiar esta jornada conosco.